Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Universo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula, e eu acredito que você esteja curioso para saber qual é a aula de hoje. Vamos lá conferir? Aula 28, revisão e avaliação. E agora sim, vamos a ela! Muito bem, pessoal. A nossa revisão 2 começa com a eletrodinâmica. Só que eu trago para você um efeito muito importante da corrente elétrica, que é o choque elétrico. Olha aí a definição. Como eu disse, existem vários efeitos, só que nós vamos nos atentar para os efeitos da corrente elétrica, que é o choque elétrico. E esse efeito, ele é conhecido como o efeito fisiológico. O efeito fisiológico acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismos dos seres vivos. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. Aí, com base nesta definição, nós temos aí o seguinte: corrente elétrica e o dano biológico. Observem que a unidade de corrente elétrica é o ampere. Só que essa corrente, ela é dada no nosso cotidiano miliampere. Você tem, observem que para ocorrer esse choque elétrico através da corrente elétrica, nós temos aí 5 situações. Para ocorrer o dano biológico, você percebe aí, com base na corrente elétrica, quando ela for de 10 miliampere, esse miliampere você tem aqui, ó, somente dor e contração muscular. Agora, se ele tiver um intervalo de 10 miliampere até 100 miliampere, observa que há um aumento das contrações musculares, tá? Então, não esqueçam, 10 miliampere até 100 miliampere você tem aí esse aumento. E quanto mais eu tiver, você percebe, quanto mais está aumentando a intensidade de corrente, começam também os danos biológicos, como, por exemplo, se ele aumentar de 20 miliampere até 3 amperes, começa a ter parada respiratória e assim você percebe que quanto maior eu tenho a fibrilação ventricular, que pode ser fatal, e por fim, acima de 3 amperes, eu tenho aí a parada cardíaca e queimaduras graves. Então, vejam que quanto maior a minha intensidade de corrente elétrica, ele tem esse dano biológico. E claro que ao falar sobre os danos biológicos, nós temos que nos proteger. Toda vez que você estiver trabalhar com eletricidade, trabalhar aí, for um técnico, eu tenho que estar observando que eu preciso usar medidas preventivas, tanto em ambientes domiciliares quanto profissionais. Aí você tem, para evitar choques elétricos, é essencial implementar uma série de medidas preventivas, tanto em ambientes domiciliares quanto os profissionais. E agora eu trago para você 5 práticas recomendadas. Vamos lá prestar atenção. A primeira, eu tenho aí utilização de equipamentos de proteção individual, conhecida como EPI. Então, o EPI, você tem utilização de equipamentos de proteção individual, conhecido como o EPI, que representa o quê? O uso de EPIs como luvas,
isolantes, capacetes e óculos de proteção. É importante para garantir a segurança do trabalhador. Muito importante utilizar os equipamentos de proteção individual, EPI. 2. Evitar o contato com fios, desencapados e tomadas. Com um detalhe, pessoal, manter distância de fios desencapados e não sobrecarregar tomadas, ou seja, que previne o contato acidental com a eletricidade. Então, essas são medidas preventivas. E quando você utiliza, principalmente, aonde? Essas medidas preventivas, tanto em ambientes domiciliares quanto profissionais. Aí você tem. No terceiro, quando, ao fazer algum experimento, fazer aqui as fiações, o que eu tenho que prestar bastante atenção? No terceiro, eu tenho a substituição de fiações elétricas. Fiações elétricas antigas. Fiações antigas podem apresentar falhas e aumentar o risco de choques elétricos e incêndios. A substituição por fiações novas e de qualidade garante a segurança das instalações elétricas. Outra medida preventiva, olha só, sinalização, identificação adequada. Ou seja, eu vou sinalizar, vou identificar e vou perceber o seguinte: ao fazer a sinalização e a identificação, a sinalização tem que ser muito clara. Em áreas com eletricidade, alerta os indivíduos sobre os riscos presentes. Então, vejam como eu preciso entender e perceber que a sinalização e a identificação tem que ser adequada. Aí, placas, né? Nós temos placas informativas e marcações visuais ajudam a manter as pessoas informadas e evitar áreas perigosas. Então, vejam que temos aí essa medida. E a quinta, nós temos o seguinte, ó. A quinta, você tem aqui, ó, nesta quinta, eu tenho. Na quinta, nós temos o treinamento, porque muitas das vezes temos profissionais que não querem fazer treinamento. Aí, o que acontece? Olha, quando nós temos aí, nessas medidas preventivas, tanto em ambientes domiciliares quanto profissionais, nós temos que ter o seguinte, ó, treinamento e inspeção constante. Ou seja, eu tenho que observar sempre, quando eu tenho um trabalhador ou um profissional, se ele está, como eu posso dizer, utilizando aí os EPIs. E o que eu tenho que observar? É oferecer o treinamento adequado para os colaboradores sobre o manuseio seguro de equipamentos elétricos e realizar inspeções periódicas das instalações elétricas. Garantem que todos estejam cientes dos riscos e que os sistemas estejam funcionando corretamente. Então, nesse caso, quando a gente utilizar as medidas preventivas, tanto em ambientes domiciliares quanto profissionais, preciso observar essas 5 medidas. Por isso que o nome diz, medidas preventivas. É muito melhor você prevenir do que remediar. Por quê? Quando acontece, aí não tem mais jeito. Então, essas medidas, 5 medidas preventivas, são muito importantes para que não ocorra nenhuma situação que leve à morte do profissional. Por isso que é chamada de medidas preventivas. Outro assunto também muito interessante que estudamos foram as energias renováveis e não renováveis. Como você pode observar aí, ó,
Neste caso, nós estudamos principalmente o quê? A energia nuclear. Mas aí você percebe que, ao falarmos aí das fontes de energia que podem ser renováveis, como a solar e a eólica, ou não renováveis, como o carvão e o petróleo, mas com um detalhe muito importante aí, pessoal, mas existe uma categoria especial, foi o que nós estudamos, a energia nuclear, que vem das reações no núcleo dos átomos. Então, é ela que nós vamos estudar. Então, vejam que quando estamos falando aí das energias que dispomos, nós temos que falar principalmente da energia nuclear, porque você percebe aí que há baixa emissão de gases, mas risco de acidentes nucleares. Com base nisso, vamos definir o que se falou aí da energia nuclear. Vamos lá? Muito bem, olha só. Ao falarmos, lembram quando nós falamos aí da energia nuclear, quando falamos dela, falamos aí de duas definições muito importantes, que são fissão e fusão nuclear. Vimos cada uma, como você percebe aí na imagem. Você tem a fissão e a fusão. E você tem o seguinte, ó, como é definida a fissão e a fusão? Aí você tem fissão e fusão nuclear são fenômenos que acontecem nos núcleos dos átomos. Lembram quando nós mostramos aí os átomos? Porém, para entendê-los como processos físicos e as diferenças entre eles, precisamos entender um pouco mais sobre o foco das reações nucleares, que no caso nada mais é do que os átomos. Aí vamos definir novamente o que é a fissão nuclear. Olha só, na fissão nuclear, nós temos que é a quebra de um único núcleo atômico. Então, eu tenho o núcleo atômico e ele vai acontecer o quê? É a quebra de um único núcleo atômico em outros. E isso acontece pelo bombardeamento de nêutrons em um núcleo físsil, ou seja, um núcleo que possui tamanho e propriedades adequadas para passar por este tipo de reação. Aí, dessa forma, esses núcleos físseis podem se quebrar, originando dois outros núcleos. Então, você percebe aí que na fissão nuclear, eu tenho a quebra de um único núcleo, que irá gerar aí, ou originando dois outros núcleos atômicos, alguns nêutrons e uma quantidade muito grande de energia. Então, vejam lá, olha só a imagem, o que quer definir. Vejam aí, eu tenho o núcleo, que ele chama aí de nêutron incidente. Aí depois, né, quando ele há essa quebra, você percebe que esse núcleo aí envolve quem? A fissão. Aí você percebe quando esse núcleo ali vai me dar uma liberação de energia. E nesse caso eu tenho uma reação em cadeia. Claro que quando se fala sobre a fissão nuclear, nós não podemos só pensar de forma que esse tipo de radiação ela é maléfica. E acontece que nós estudamos também várias aplicações que envolvem também de forma benéfica e de forma que não é muito legal. Então, vejam, nós temos aí forma positiva e forma negativa. Vamos lá definir e mostrar para vocês, novamente, aplicações da fissão nuclear. Olha só, temos 4 imagens aí. Nessas 4 imagens, eu tenho que a fissão nuclear, que é a primeira imagem, ela é utilizada nas seguintes atividades. Aí, do lado da fissão nuclear, eu tenho a medicina. A radioatividade resulta da fissão nuclear, como, por exemplo, né, que ela é utilizada em raio-x
e tratamentos de tumores. Uma outra aplicação, como nós temos agora nessa terceira imagem, que representa a produção de energia. A fissão nuclear é uma alternativa na produção de energia de forma mais eficiente e limpa, pois não emite gases. E quando se fala dela, nós temos aí que entender, ao falarmos dessa energia, você tem aí os reatores nucleares. São capazes de controlar a violência do processo de fissão, desacelerando a ação dos nêutrons, para que não ocorra uma explosão. E a esse tipo de energia, damos o nome de energia nuclear. E por fim, né, uma aplicação foram as bombas atômicas. As bombas atômicas funcionam em decorrência dos processos que envolvem aí a fusão e a fissão nuclear, e tem um alto poder de destruição. Aí você percebe que a reação de fissão nuclear deu origem ao projeto Manhattan, criado com o objetivo de construir armas nucleares. Aí, com base nessas 4 imagens, nós temos aí a aplicação da fissão nuclear. Mas o que é a fusão? O nome já está dizendo, fusão nuclear. A fusão nuclear, ela vai ser a junção de núcleos atômicos, produzindo um núcleo de maior número atômico que os originais. Esse processo também ele libera muita energia. Por exemplo, né, quando se fala libera muita energia, toda a energia do Sol é proveniente de reações de fusão nuclear. Não somente no Sol, mas em todas as estrelas do universo. Então, não esqueçam que a fusão nuclear ela vai ser a junção de núcleos atômicos. E quando se fala aí da fusão nuclear, temos aí essa imagem que representa aí a diferença. Olha só, diferença é o quê? Como nós estamos vendo a imagem. Enquanto na fissão nuclear ocorre a divisão de um núcleo atômico. Já na fusão, os núcleos atômicos se unem. Então, essa era a ideia para a diferença entre a fusão nuclear e a fissão nuclear. Muito bem, pessoal. Olha só, nós tivemos aí a nossa parte da revisão, que envolve aí, como você pode perceber, nessa diferença. Fusão, eu tenho o que na fusão? Os núcleos atômicos se unem. Na fissão, eu tenho aí um nêutron ou um núcleo e eles se transformam em outros. Muito bem. Logo, fissão nuclear ocorre a divisão de um núcleo atômico. Na fusão, os núcleos atômicos se unem. Muito bem, pessoal. Então, era isso que queríamos falar para vocês, desde a eletrodinâmica, falando aí principalmente do choque elétrico, envolvido aí com a energia nuclear. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.